Não passa. Quem nunca teve um paciente com dor crônica, principalmente as irradiadas, como a ciática ou a cervicobraquialgia, chamadas atualmente de dores neuropáticas, ou dor no braço relacionada à coluna, dor na perna relacionada à coluna, que referia sensações de agulhada, de formigamento, de choque, de dormência, o que a gente chama de parestesia, queimação, pontadas, picadas de agulha, né? Cada paciente traz uma sensação muito particular que não pode ser negligenciada. Então, estamos diante de várias possibilidades diagnósticas ali. Um paciente que, por exemplo, está sofrendo com a dor ciática, ele pode melhorar absurdamente da ciática, ficar com a dor no quadril e do nada desenvolver um aprisionamento de nervo periférico que permanece, que faz com que a dor na perna permaneça, que faz com que a dor no braço permaneça, a dor no antebraço, a dor no punho. E comumente vários ortopedistas, vários fisioterapeutas vão rotular esse paciente como um paciente que tem uma síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel do tarso, síndrome do túnel cubital e por aí vai. Essas síndromes, elas fazem muito sentido, mas na maioria das vezes, na abordagem diagnóstica desses profissionais, a visão é intervencionista. Então vamos lá fazer uma microcirurgia para remover alguns retináculos que podem estar aprisionando os nervos. Então a gente já teve paciente que fez 3 cirurgias de síndrome do túnel do carpo e meses depois a dor voltou exatamente igual e quando a gente avaliou, o problema estava aqui na cervical, no ombro, às vezes até no cotovelo, no que nós chamamos, não tem uma tradução literal para o português, mas quando você vai para a literatura você encontra o termo entrapment. Então, a tradução mais tranquila de se entender seria encarceramento. Então vamos pensar da seguinte maneira. Quando a gente pensa nos nervos periféricos, os nervos que saem da sua coluna vertebral, esse nervo vai ter um ramo sensitivo e um ramo motor. Qual que é o mais comum de ser afetado? O ramo motor. O ramo motor ele vai produzir dor, vai produzir fraqueza, vai produzir atrofia por desuso, vai desencadear um comportamento de evitação, você vai parar, você vai começar a evitar usar o braço, evitar usar a perna por causa disso. Não é muito comum que o nervo sensitivo seja tão acometido, mas acontece. E quando acontece, o paciente ele não foca somente na dor, ele não foca somente na incapacidade. E é por causa disso que eu decidi abrir essa live hoje, depois de uma breve pesquisa. Confesso para você que não dediquei horas de estudo para achar isso aqui, mas basicamente fui buscar na PubMed todos os descritores relacionados à parestesia, e o descritor mais recente que eu achei que fala isoladamente disso foi esse artigo, Paresthesia and Peripheral Neuropathy. Parestesia e neuropatia periférica, um estudo publicado pelo Roy Beran em 2015. Todos os outros artigos, eles foram associados à dor ciática, associados à cervicobraquialgia, davam uma pincelada no resumo sobre sintomas de parestesia para identificar dores ciáticas e cervicobraquialgias, mas nenhum que eu procurei aqui brevemente falava isoladamente da parestesia. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a parestesia pode ser, na nossa visão, né, estrutural, musculoesquelética, de fisioterapeuta, ortopedista e educador físico, que é uma consequência de uma dor neuropática. Então, se ela é uma consequência de dor neuropática, a gente precisa entender o que é uma dor neuropática. Então, a dor neuropática é uma dor crônica causada por lesão ou disfunções dos nervos ou do sistema somatosensorial, resultando em sensações anormais como queimação, formigamento, pontadas, choques elétricos, mesmo sem estímulo doloroso, sendo difícil de tratar com analgésicos comuns, exigindo abordagens específicas como o uso de anticonvulsivantes, antidepressivos, fisioterapia e, em casos mais complexos, procedimentos intervencionistas ou cirúrgicos, afetando muito a qualidade de vida. Então vamos pensar um pouquinho na neuropatia trigeminal, né? Na nevralgia trigeminal. Então, muitas vezes o paciente vai para o médico começa a usar anticonvulsivante, começa a usar carbamazepina,
o paciente responde bem, com alguns efeitos colaterais, e aí ele vai fazer fisioterapia orofacial, ele começa a responder bem, mas do nada tem um surto, o surto é altamente incapacitante, ele começa a ter ideação suicida e nessa brincadeira ele tem que ter uma abordagem psiquiátrica e a abordagem psiquiátrica tem que estar junto com o médico intervencionista para que eles façam cirurgia por balão, por exemplo, para tentar controlar os efeitos. Estou indo para um caso extremo só para você entender a seriedade que é você tratar e abordar uma dor neuropática, tá bom? Então, vamos falar especificamente sobre a parestesia, tá? Muitos pacientes, eles referem a sensação de luva ou sensação de meia. Imagina que você está andando aí agora e você está descalço, mas você sente que um dos seus pés está pisando num bolo, está pisando em areia, como se você estivesse com a meia vestida, né? Essa é uma sensação clássica de parestesia. Como eu falei, né, a parestesia pode ser identificada como uma sensação anormal, você precisa fazer o paciente referir, descrever e talvez até ajudar o paciente a descrever a sensação, como formigamento, agulhadas, picadas, redução da sensibilidade ou mesmo anormalidade em qualquer ponto da via sensorial, da perna ou do braço. E isso também gera uma alteração do nervo periférico junto ao córtex sensorial. Então, eu tenho prioritariamente uma alteração na periferia, mas também tenho uma alteração no sistema nervoso central, uma alteração que chamamos morfofuncional. E agora, qual o segundo tópico que a gente precisa entender? Quais são as possíveis causas de uma neuropatia? Quais são as possíveis causas de uma alteração de sensibilidade? Vamos pensar um pouquinho. A gente tem, olha só, a gente tem neuropatia alcoólica. Aquele paciente que fala para você que bebe socialmente, mas quando você para rastrear e a gente faz inquérito, tá? A gente faz inquérito alimentar, a gente faz inquérito hídrico, a gente faz inquérito alcoólico para realmente rastrear o que é que o paciente está fazendo como estilo de vida. Ele te fala que bebe socialmente, mas todo dia ele bebe uma taça de vinho, sexta, sábado e domingo ele bebe 3, 4 latinhas de cerveja e ele está fantasiado pelo mercado que agora cerveja sem glúten não vai fazer mal. Então, assim, o uso de álcool, ele está fortemente associado à dislipidemia, fortemente associado a alterações hepáticas, né? Está fortemente associado às alterações relacionadas ao sistema cardiovascular, ao sistema circulatório. Por que eu estou te explicando isso? Porque todo nervo é irrigado por um vaso, que a gente chama de vaso nervorum. Se eu tenho alguma alteração vascular, seja ela central ou periférica, eu aumento a chance de dificultar a irrigação desse nervo. Verdade ou não? E se eu dificulto a irrigação desse nervo, eu fatalmente vou ter sensações anormais relacionadas ao nervo motor, ao nervo sensitivo. Vamos dar um exemplo bem legal. Antigamente a gente ia defecar, fazer o número 2 no banheiro com jornais. Seu tio deveria ter esse hábito, seu pai deveria ter esse hábito, seus avós deveriam ter esse hábito. Hoje em dia nós vamos para o banheiro fazer número 2 com o celular na mão. E ficamos lá, evacuamos e continuamos lá. Quem demora um pouquinho mais do que o normal no vaso sanitário, o que é que acontece? Adormece brutalmente os pés, depois as pernas, depois a coxa, até ficar uma sensação extremamente nociva que te faz levantar com cautela e talvez até com uma sensação de fraqueza nas pernas, de uma sensação de que você talvez perdeu o controle das pernas. Isso é momentâneo e é causado pela pressão do seu próprio peso. A pressão do seu próprio peso achata as massas musculares, comprime os vasos arteriais, os vasos e as artérias, às vezes as artérias, e também comprime o vaso nervorum, que diminui a condutibilidade elétrica do nervo. Isso gera a sensação de parestesia, dormência, formigamento e agulhadas. E eu te dei esse exemplo para você entender como o corpo é indissociável. Então, às vezes, posições, por exemplo, em síndrome do nervo, síndrome do túnel do carpo, muitos pacientes que dormem assim dificultam o vaso nervorum de irrigar os nervos em suas porções finais. Então eles acordam com muita dor na mão,
com muita dor às vezes nos pés, porque dormiu com a perna em cima da outra, então às vezes o tornozelo está achatando o túnel cubital ali, bem na região de panturrilha e na região de pé, e eles acordam com a dormência nos pés, dificuldade para dar os 4 primeiros passos, ficam com aquela sensação até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, e depois a sensação vai diminuindo. Só que sucessões desses desequilíbrios posicionais podem fazer com que uma dificuldade de vascularização do nervo possa gerar algum grau de lesão nervosa e algum grau de dificuldade dos saltos dos impulsos nervosos na bainha de mielina, da condutibilidade elétrica para o funcionamento muscular. E aí o que é que pode acontecer? Você pode ter uma neurotimese, uma axonotimese, uma neuropraxia, alguns graus de lesão nervosa que podem ser evidenciados na eletroneuromiografia. No entanto, pessoal, a eletroneuromiografia não é um exame com acurácia diagnóstica muito boa. Ela é um procedimento que vai fazer você gastar dinheiro, vai dar comissionamento para o prescritor, vai fazer com que a clínica receba por você e na maioria para você receba de você ou do seu plano de saúde, e na maioria esmagadora das vezes ele não vai ser necessário para atestar ou excluir nenhum diagnóstico. Então, às vezes, o diagnóstico dessas alterações de sensibilidade, como dormências e parestesias, elas são meramente clínicos, não necessitando de exames complementares. Beleza? O que mais que a gente pode pensar além da neuropatia alcoólica? Causas mesmo. Causas ou razões pelas quais a dormência é influenciada. Doenças hematológicas. Você sabia disso? Eu particularmente tenho uma alteração na minha hemoglobina. Eu não lembro se agora é o VCM, se é o RDW, acho que é o volume corpuscular médio, que é menor, e eu tenho traço falciforme. Eu não tenho anemia falciforme, mas na minha família, naquela combinação cruzada que a gente aprende lá na biologia, de alelo recessivo dominante, eu fiquei azinho, né, como minha professora Sara Jane de biologia, grande Sara Jane, falava nas aulas de biologia, né? E nesse azinho eu tive esse sintoma de alteração no hematócrito, alteração no volume corpuscular médio e alteração, salvo engano, no RDW, não me lembro agora o certo. Quando fui ao hematologia, ele falou que eu tinha um traço falcêmico, mas eu não tinha anemia falciforme. Eu correria o risco de, ao ter um filho, esse filho poder ter anemia falciforme. E como medida de precaução, ele usou um termo lá de alterações de folato, não lembro agora, mas ele colocou para a gente utilizar vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12 e ácido fólico. E durante muito tempo a gente usou essa medicação e repetiu os exames, e os exames ficaram normais. Eu não sei se você tem alguma doença hematológica, alguma alteração de sangue, e eu só estou te dizendo que essa alteração pode influenciar na dormência do paciente. E você está na cabeça aí, olha, eu sou autossuficiente. Meu paciente, ele não precisa de mais ninguém além de mim. Meu paciente só precisa de mim como fisioterapeuta. Não precisa encaminhar para ninguém, não. Muitas vezes o que falta para resolver o tratamento do seu paciente é você ter humildade, calçar o chinelo Havaianas, né? Não precisa ser Havaianas, porque teve uma polêmica recente, tá? Pode ser qualquer um. E encaminhar esse paciente para um hematologista para pesquisar alguma doença hematológica, alguma deficiência de ácido fólico e por aí vai. A gente pode ter também uma neuropatia periférica por uso de anticonvulsivante. Veja bem, anticonvulsivante pode ser tratamento para uma dor neuropática, mas também é usado para várias outras questões, como epilepsia, e também o seu uso crônico. Por exemplo, eu tenho um paciente com neuralgia do trigêmeo diagnosticada, que usa há 5 anos oxcarbamazepina e carbamazepina, alteraram doses, está evoluindo super bem nesses 5 anos de neuralgia do trigêmeo, e a gente considera isso um uso crônico. Então ela tem dormência
na região de face, ela tem dormência na região de língua, ela tem dormência na mão, inexplicada por exames, inexplicada por exame físico, inexplicada por distúrbio metabólico, tudo por consequência do uso de medicação. E a gente vai falar de várias medicações aqui para você ter domínio e consciência disso, tá bom? Que mais que a gente pode causar dormência, parestesia, agulhada, choques elétricos? A gente pode ter um paciente que tratou um câncer com sucesso e fez quimioterapia por muito tempo. A quimioterapia, assim como medicações específicas, que a gente chama de inibidores de proteassoma, podem gerar parestesia, tá bom? Podem gerar dormência. Carbamazepínicos, fentoína, barbitúricos e levodopa, medicação comumente utilizada para pacientes que têm doença de Parkinson, também pode gerar dormência. Então, quando seu paciente parar para você e falar, nossa, minha dormência não passa, isso me incomoda demais, eu já estou melhor da dor, eu já melhorei a minha função, já voltei a jogar meu beach tênis, já voltei a jogar meu futebol, mas essa dormência não sai de mim, eu não sei mais o que fazer. Você precisa ter habilidades clínicas para investigar amplamente esse paciente, para proporcionar uma experiência de consulta onde esse paciente se sinta bem avaliado e saia da sua consulta pensando o seguinte: nossa, eu nunca fui tão bem avaliado em toda a minha vida. Porque eu ouvi uma frase de um paciente uma vez, paciente muito querida, que falou assim, ó: quando a medicina dividiu o corpo em partes, ninguém mais sabe descobrir, ninguém mais sabe dizer o que é que o paciente tem. Então a gente precisa parar com esse desmembramento corporal, onde um profissional é especialista em ombro, outro é especialista em cotovelo, outro é especialista em joelho, o outro é especialista em coluna. Não, eu só trabalho com ATM. Pelo amor de Deus. O organismo humano é o seu objeto de estudo. Você sabe que dor em qualquer parte do corpo pode ser influenciado por diversos sistemas. Não, tudo bem que você pague uma pós, que você tenha um título, que você faça uma pós numa grande instituição. Maravilha, pessoal. Mas a gente tem que pensar que nós saímos da faculdade para sermos generalistas, tá? E que uma pequena parcela, uma pequena e irrisória parcela da população, menos que 10%, vão realmente precisar de alguma intervenção realmente de um especialista. A maioria das intervenções que vão tratar condições como dor, incapacidade, sofrimento psicológico, dormência e outras sensações, são intervenções generalistas. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho aí nos comentários. Se você estiver me ouvindo lá no Spotify, volta lá nos meus stories do Instagram, faz a sua pergunta, tira a sua dúvida. Se você estiver me assistindo no YouTube, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, porque todos os dias tem vídeos novos aqui ensinando pessoas a controlarem a dor com cada vez mais eficiência, tá? Pessoas, pacientes e profissionais. Voltando ao ponto, quando a gente fala de neuropatia nutricional, o que é que a gente imagina? Você, como fisioterapeuta, vai intervir nutricionalmente? Claro que não, pessoal. A gente só vai jogar luz às sombras de um paciente que não está sabendo o que vai fazer, não está sabendo quem procurar, que está num ciclo vicioso. Por exemplo, essa semana eu atendi um paciente que chegou com uma mala de exames, tinha mais de 10 exames de imagem. O cara foi mais de 16 médicos, já tratou com vários fisioterapeutas. E o que ele quer é melhorar a dormência. E ninguém nunca falou as coisas que eu estou falando para vocês, para ele. Então, esse paciente está num ciclo destruidor da indústria da doença, que a gente chama ciclo vicioso da indústria da doença. E esse ciclo está colocando ele num estado de alerta absurdo, fazendo com que ele aumente a hipervigilância. E quanto mais hipervigilante ele fica, maior é o foco no sintoma. Quanto maior é o foco no sintoma, mais perceptível ele se torna. E aí isso fatalmente nunca vai melhorar enquanto não tratarmos essas questões, entende? Comportamentais, de estilo de vida e gerais, beleza? Então vamos nessa. Quando a gente fala de neuropatia nutricional, a gente vai só jogar luz às sombras do que o paciente nem imagina que está acontecendo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Motivos para ter dormência. Mais motivos. O paciente pode estar com desequilíbrio hidroeletrolítico.
Como assim, Caio? Ele pode estar com hiponatremia, redução de sódio absurda e abrupta, redução de potássio, o paciente pode estar em desidratação subclínica. Então, vamos calcular aí agora, né? Lembrando que essas informações são desse artigo. Vamos focar aí para vocês printarem. Podem printar e depois vocês vão baixar e dar uma lida, tá? O artigo do Roy Biran, Neuropatia periférica e parestesia, tá? Artigo muito interessante que eu tiro essas informações. Vamos calcular aí agora a quantidade de água por quilo de peso que você precisa tomar. Eu peso 100 quilos, se eu peso 100 quilos, eu preciso multiplicar 100 por 35 a 45. Vamos para a dose mínima, porque com certeza no seu cálculo você está bebendo muito menos água do que deveria. 3 litros e 500 de água. O que é que eu faço para beber 7 copos de 500 ml? Eu acordo já bebendo 1 litro de água. Eu volto do treino bebendo mais 1 litro de água. No consultório eu bebo mais 1 litro de água e antes de dormir eu bebo mais 500 ml de água. E eu bebo sempre nos mesmos recipientes. Eu tenho um copo do Bahia que era para estar aqui, mas eu esqueci, que tem 500 ml. E eu tenho uma garrafinha, uma shakeira, um squeeze, né? Que eu tomo proteína no consultório, que também tem 500 ml. Um jeito da gente bater a cota de água para o nosso peso corporal é simplesmente bebermos água sempre nos mesmos recipientes. E talvez você não dê importância para isso, mas isso também pode gerar o desequilíbrio hidroeletrolítico. E quando a gente tem deficiência de sódio, deficiência de potássio, deficiência de cálcio circulante na nossa corrente sanguínea, a gente altera a permeabilidade da membrana, não só do intestino, de membranas de vários sistemas, inclusive do sistema neurológico, alterando a quantidade e o potencial de ação das sinapses no nosso sistema nervoso, principalmente na periferia. A gente também altera a permeabilidade do vaso. Então aquele vaso que deveria estar irrigando potencialmente com oxigênio e com sangue o seu nervo, ele não está tão eficiente como deveria, somente porque você não bebe água o suficiente e está em estado de desidratação subclínica que não vai ser detectado por nenhum exame, querido. Nenhum exame que você fizer em emergência vai detectar isso. Vamos supor que é desidratação, mas não vai ter nenhum marcador ali mostrando para você, ó, isso, trate. Pare de buscar a causa da dormência, pare de buscar a causa da dor, a causa da incapacidade. Não existe causa quando um problema é crônico. O problema crônico, ele é o próprio diagnóstico, portanto não tem mais o que você descobrir para tratar corretamente. Porque às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu tô com essa dor de cabeça, o que será? Tomo analgésico, não passa. Tô com essa dormência na mão, essa dormência no pé. Já tomei pregabalina, já tomei gabapentina, já tomei lírica, já tomei antidepressivo. Quando a dor pegou, já tomei tramal. E nada melhor. Eu quero encontrar a causa do problema. Eu tô passando por vários profissionais e os profissionais não encontram a causa do problema. Cara, e não vão encontrar. Não vão encontrar. Porque dor crônica é o próprio diagnóstico. Ah, Caio, mas eu não tenho dor. Mas você teve dor, meu amigo. Você teve dor nas costas há 30 anos atrás. Você teve dor ciática há 2 anos atrás. Há 6 meses você teve uma crise de cervicobraquialgia. Há uma semana atrás você estava com torcicolo, você estava com lateral shift, estava com coluna torta, estava com rigidez matinal, você estava travado para dobrar, para se levantar, você começava a levantar devagar. Tudo isso vai potencializando o nível de rigidez articular. E quanto mais rigidez articular você tem, menos espaço suas raízes nervosas têm para respirar. Menos espaço os seus vasos têm para irrigar os nervos que podem estar gerando esse sofrimento e essa dormência. Tá? Então para de encontrar a causa do problema. Então desequilíbrio de sódio, de cálcio, altera a sinapse, altera o potencial elétrico, altera a ativação da placa motora. Se a placa motora está ativando de forma alterada, o que é que vai acontecer com sua musculatura? Ela vai ficar mais tensa ou mais relaxada? Você acha que ela vai ter mais contratilidade ou menos contratilidade? E isso vai alterar a sua percepção de sensação, porque o nervo não está alterando só a parte, o ramo motor, está alterando o ramo sensitivo também. Então você pode ter esse quadro de dormência, mas de formigamento, de parestesia, enfim. Cálcio também já falei.
Você pode ter uma síndrome metabólica. Caio, como assim uma síndrome metabólica? Você pode estar com obesidade, você pode estar com hipo ou hipertireoidismo, você pode estar com diabetes. Nossa, diabetes. Diabetes é o maior confundidor na vida de um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta fica tratando o paciente ali, achando que é radiculopatia, achando que é uma compressão nervosa por hérnia de disco, e os sintomas são todos inconsistentes. Ah, mas meu médico disse que minha glicemia tá boa, que não sei o que, meu amigo. Vai em outro médico, porque às vezes você não fechou o diagnóstico de diabetes, mas você já está pré-diabético, às vezes sua insulina já está alta, e isso altera como os nervos funcionam, e você pode estar com dormência por causa disso. Tá? Então, se você tiver uma síndrome metabólica, você vai estimular a sua neuropatia. Você vai precisar, talvez, colocar insulina como medicação do seu estilo de vida. Talvez você precise mudar a alimentação para ter maior controle glicêmico. Você pode ter alguma doença inespecífica relacionada à idade que causa isso aí. Então, você não vai encontrar um diagnóstico. Você simplesmente por ter velhice acima dos 70 anos, só por você estar envelhecendo, a condução dos seus nervos pode estar alterada só pelo envelhecimento, e você continua focando em achar a causa do problema. Para de buscar a causa do problema e começa a tratar o que você sente, porque nós dispomos de tratamentos para isso e a gente já vai falar sobre isso, tá? Outra causa de dormência e formigamento, compressões nervosas. Se você tem uma hérnia de disco ou um histórico de hérnia de disco, de abaulamento, de protusão, que está realmente contactando a raiz do nervo, a gente não tem como saber se a raiz é motora ou sensitiva. E você pode sim estar sem dor nenhuma na coluna e ainda assim com a dormência lá embaixo. Tá bom? As posições que você fica ao longo do dia podem alterar o seu sofrimento vascular. Imagina que você é economista, ou você é TI, ou você é advogado, dentista. Enfim, você tem um trabalho que te mantém sentado por muitos períodos. Tudo isso vai gerando isquemia lá, redução da oxigenação lá na região do seu quadril, lá na região posterior de coxa, que está com a pressão do seu peso o tempo todo. E isso vai dificultando a vascularização do vaso nervorum. Então as posições precisam ser alternadas para que você não diminua a probabilidade de você ter o sintoma. Abaulamento, protusão, hérnia, raízes nervosas, altera a sensação, altera a motricidade, tempo de sofrimento neural. O cara teve uma crise há 6 anos atrás de dor ciática, ficou de cadeira de rodas por 3 semanas, quase faz uma cirurgia, mas encontrou um abençoado que não fez a cirurgia, mandou para um bom fisioterapeuta, tratou por 6 meses na fisioterapia, reabilitou daquela crise. Voltou a jogar bola, voltou a jogar tênis, voltou a carregar a filha no colo, vira e mexe tem um episódio ou outro de dor nas costas, mas se considera reabilitado. No entanto, o tempo de sofrimento do nervo foi muito intenso e por isso ele desencadeou uma parestesia, um entrapment, um encarceramento em um dos 7 pontos de aprisionamento neural que nós temos, saindo da lombar até os pés, saindo da cervical até as mãos. Então a gente tem triângulo dos escalenos, espaço subclávio, a gente tem o sulco intertubercular, intratuberoso, que vem o sulco do bíceps braquial. A gente tem vários pontos de atrito e de encarceramento das raízes nervosas cervicais e das raízes nervosas lombares, que nós podemos trabalhar de forma isolada, com técnicas musculares, com técnicas neurais, que vão favorecer isso aqui, ó, o deslizamento entre as interfaces mecânicas. Chamamos isso de excursão neural. Então, se você tem algum tipo de sintoma de dor neuropática, de dor irradiada, de ciática, de dormência, pare de fazer alongamento, porque o alongamento não faz isso aqui não, meu amigo. O alongamento faz isso, ó, e tensiona o nervo. Ao tensionar o nervo, eu diminuo a condutibilidade elétrica, eu diminuo a irrigação do vaso nervorum, e eu altero a percepção do ramo motor e do ramo sensitivo. E isso pode estar, o tratamento que você está fazendo, pode estar fazendo você perpetuar a zorra do seu sintoma. Então até o tratamento que você acha que está fazendo para esse problema,
está te colocando em alongamentos e em posições que não favorecem a excursão neural. Pelo contrário, favorece ainda mais o encarceramento. Existe um modelo de tratamento baseado em neurodinâmica clínica, que foi proposto pelo... Não, na verdade, não sei se foi proposto com ele, mas ele é um instrutor internacional. É o Michael Shakelock, da Neurodynamic Solutions. Vira e mexe, ele vinha para o Rio de Janeiro dar o curso. E ele treinou vários instrutores, né? Eu fiz com um desses instrutores, que foi o Leandro Calazans Nogueira, que hoje, salvo engano, é professor convidado da Universidade da Austrália. E ele mostrou lá artigos que analisavam cadáveres, movimentos em cadáveres, fazendo os nervos excursionarem dentro do músculo, dentro da articulação, vendo o movimento do vaso, quando alongava o vaso encurtava, o vaso diminuía de calibre, ou seja, irrigava bem menos aquela região do nervo. E por causa disso, os pacientes acabavam não melhorando. Então a gente precisa entender de como o nervo se move, de como o nervo sofre, para a gente fazer um tratamento adequado. E aí você está aí no seu Pilates, sem saber, atrapalhando o tratamento da sua dormência. Tá? Vamos falsear alguns exames aqui nessa live, né? Os exames de imagem não vão mostrar isso. A eletroneuromiografia, eu já falei com vocês, ele testa a condução de nervo, mas ele não tem muita acurácia diagnóstica, então tem muito falso positivo e tem muito falso negativo. Então pode dar lá uma condução alterada e você passar por um tratamento de 6 meses a 1 ano que melhora a excursão dos seus nervos e você melhora do sintoma, da dormência, da parestesia. No entanto, quando você repete a eletroneuromiografia, tá lá, alteração da condução de nervo. Não é porque tem alteração de condução de nervo na eletroneuromiografia que você tem um sintoma ou que você não melhora do sintoma. Porque a abordagem é clínica, não é procedimentalista, se é que essa palavra existe, né? Então vamos falsear alguns exames aqui, porque a maioria deles são desnecessários. Se você tem doenças de tireoide, eu já falei aqui, síndromes metabólicas como alteração de tireoide. Se você tem doenças vasculares, já teve episódio de tromboembolismo, já teve tromboflebites, trata aqueles vazios com vascular o tempo todo, você tem alta suscetibilidade a ter dormências e formigamentos na periferia, na mão, nos pés, nas pernas e por aí vai. Medicamentos, olha só. Estatinas, antirretrovirais, levodopa, quimioterapia, compostos de platina, inibidores de proteasoma, tratamento de câncer hematológico e doenças neurodegenerativas, uso de imunomoduladores, tudo isso pode causar dormência. Olha que louco. Medicamentos como a metformina para diabetes reduz muito a vitamina B12 circulante. A vitamina B12 em altas doses está associada, não é causa e efeito, tá? Está associada à melhor saúde dos nervos, tá? Níveis tóxicos de homocisteína em pacientes que têm doença cardiovascular, já fizeram cirurgia de válvula cardíaca, já fizeram stent, cateterismo, procedimentos cardiovasculares. É um paciente que tem maiores chances de ter esse tipo de dormência. Paciente que já teve derrame, e aí sobre derrame eu quero parar um pouquinho para conversar com vocês, porque não é todo derrame, não é todo AVC que você sente que está tendo. Eu posso ter tido 2 AVCs aqui na minha vida com 36 anos e eu não tive sintoma. Mas quando a ressonância do crânio mostra o meu cérebro, ele vê lá pontinhos esbranquiçados que provavelmente, segundo a visão dos neurologistas, foram pequenos AVCs, ataques isquêmicos transitórios. Isso altera a forma como o sistema nervoso funciona. E isso faz com que você possa ter dormência e formigamento. Então, às vezes você tem AVC e você não tem sintoma, não desmaia, a boca não cai, não perde o equilíbrio, não anda assim, não anda com a marcha do AVC, não anda com a mão fechada. Você não tem nenhum sintoma, você teve AVC e ficou de boa. São pequenos infartos cerebrais que também podem causar isso. Quantas deficiências de vitamina B6 e B12, pessoal?
A gente tem que ter uma atenção especial em pacientes que são veganos. Por quê? Porque os veganos, eles tendem a comer menos carne. Se eles comem menos carne, eles podem ter deficiência desse tipo de vitamina. Efeito tóxico do excesso de álcool, a gente já falou, a gente abordou também neuropatias nutricionais, o histórico alimentar que muitas pessoas não pedem, inclusive nutricionistas. Eu não sei se você já teve experiência de ir no nutricionista e ele te dá uma ficha com a receita pronta do que você deve comer, sem sequer fazer o inquérito alimentar. Então, o inquérito alimentar, ele não é uma prática privativa do nutricionista, tá? Você pode fazer o inquérito alimentar geral do paciente perguntando na média o que ele come quando acorda, no almoço, no jantar e nos lanches, se ele tem lanche da manhã ou lanche da tarde. Não para corrigir a dieta dele, não para corrigir macronutriente, aumentar a proteína, diminuir carbo, melhorar o perfil de gordura que o paciente come. Não, isso é só o nutricionista que faz. Mas com esse conhecimento, você já tem uma noção do quanto esse paciente está ingerindo de gorduras boas, de vitamina B12, de vitamina D e por aí vai. E nesse inquérito alimentar, você já consegue encaminhar esse paciente para o nutricionista de uma forma muito mais fácil. Né? Pô, cara, eu vim na fisioterapia para tratar minha dormência, o cara me mandou para o nutricionista. Pô, nenhum paciente vai se você não conversar a respeito sobre essas influências, né? Então a gente deu aquele exemplo das neuropatias do túnel do carpo, do túnel do tarso, do neuropatias ulnar, que vão gerar dormência e formigamento nos pés e nas mãos, que muitas vezes são abordadas incorretamente por cirurgia e são simplesmente síndromes posicionais, que o fisioterapeuta não faz um bom estudo para identificar como que o paciente acorda, como que o paciente está no posto de trabalho, para mudar questões simples, como a posição da mão no travesseiro ao dormir, como uma tala engessada para não acolchoada no cotovelo, para não pressionar um ponto de encarceramento aqui no cotovelo que vai gerar dormência no antebraço e na mão. Colocar simples travesseiros entre os joelhos e entre os tornozelos, para que o peso da perna de cima, se você dorme de lado, não pressione um ponto de encarceramento neural e continue perpetuando esses quadros de dormência. E aí, pessoal, eu separei aqui do artigo, né, a parte que ele fala assim, ó, que ele fala sobre a conclusão do artigo, né? Para quem não está vendo aí ainda, a gente está falando sobre esse artigo aqui, tá? Mais uma vez, estou parando para você printar. Foi o único artigo que eu achei para falar sobre parestesia e neuropatia periférica que não estava associado diretamente a quadros de dores ciáticas ou a quadro de dores cervicais. Então, muitos pacientes sofrem com dormência a longo prazo e não tem tratamento, simplesmente pacientes fisioterapeutas mandam o paciente esquecer, que é assim mesmo e por aí vai. Na maioria das vezes, existem coisas que a gente pode fazer para o paciente melhorar. Então, na conclusão do artigo, ele fala assim, ó, se a dor neuropática persistir, mesmo após tratamento da causa, a questão da dor neuropática assume uma maior importância. O tratamento da dor neuropática está além do escopo desse artigo, que se concentrou especificamente na parestesia e na neuropatia periférica e algumas neuropatias focais, como eu falei aqui. Tá? Há uma série de agentes disponíveis para tratar a dor neuropática, incluindo antidepressivos, tricíclicos e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Gente, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Mas eu vi uma pesquisa hoje, eu acho que eu salvei. Eu vi uma pesquisa hoje falando sobre como fisioterapeutas e psicólogos conseguem... eu não salvei. Pô, que pena, eu não salvei. Eu vou achar e vou disponibilizar nos stories para vocês, tá? Como fisioterapeutas e psicólogos conseguem, através de comunicação, através de exposição, através de prescrição de exercício, agir exatamente aqui, ó, na mesma rota que os antidepressivos tricíclicos agem, que os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina agem. Gente, isso é fantástico. Isso é sobre como
nós proporcionamos para os pacientes com dor crônica, com dormência, com formigamento, com parestesia, a sensação, os efeitos que as medicações que a Big Pharma faz. Isso é muito louco, porque muitas vezes isso não entra na cabeça do paciente. O paciente acha que o tratamento só pode acontecer com médico, só pode acontecer com remédio. E a gente está agindo na mesma via que essas drogas. Quando a gente educa o paciente com base em ciência da dor, quando a gente aplica a terapia cognitiva funcional, quando a gente aplica a exposição gradativa, que é um processo neurofisiológico de dessensibilização sistemática. Então, por exemplo, nesse paciente que eu dei o exemplo, a gente fez várias propostas. Então a gente pegou os filamentos, os estesiômetros, as serdinhas do martelo de reflexos e passou na lateral dos pés para avaliar a sensibilidade, na parte medial dos pés, na sola dos pés. A gente fez sinal de Babinski na sola dos pés. A gente fez intervenções com bucha de lavar prato, a parte áspera, a parte fina. A gente fez intervenção com ponta de agulha, ponta de caneta. A gente prescreveu o protocolo para ele andar na areia recorrentemente para dessensibilizar o sistema nervoso periférico. Então, existem várias estratégias que vão agir somente na parestesia, somente na alteração de sensibilidade. E existem várias estratégias que vão agir somente na dor. E é bem verdade que existem estratégias que vão agir nos dois, porque o ser humano ele é indissociável. Então, como eu estava falando, antidepressivos tricíclicos, inibidores da recaptação de serotonina, medicamentos antiepilépticos como carbamazepina e pregabalina, já falei aqui, antiespasmódicos como baclofeno, uma variedade de outros tratamentos, incluindo analgésicos tópicos, ou seja, tratamento farmacológico, tratamento intervencionista, a gente sabe que tem. Então, como em todas as condições neurológicas, a ferramenta diagnóstica importante é uma boa anamnese complementada por um bom exame físico, não a eletroneuromiografia, não o exame de imagem, né? Uma boa anamnese e um bom exame físico. Para fazer uma boa anamnese e um bom exame físico, você só precisa responder algumas perguntas e fazer alguns movimentos. E é por isso que eu bato na tecla aqui que você não precisa estar comigo presencialmente, através de teleconsultas, com telemonitoramento, chamadas de vídeo, no WhatsApp, no Zoom, no Google Meet, a gente se vê e faz a consulta exatamente como se você estivesse no presencial. A partir da consulta é que a gente determina se o seu tratamento precisa ser obrigatoriamente presencial ou se o seu tratamento pode ser à distância, tá? Como a gente já tem feito aí, já atendemos brasileiros aí em 13 países, né? Pacientes no Marrocos, pacientes no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, Portugal, enfim, a teleconsulta melhorou demais, trouxe o que muitas pessoas estavam procurando e não encontravam em suas cidades porque não tinham acesso a profissionais com esse nível de especialidade, né? Então, continuando, a parestesia é uma apresentação usual de uma neuropatia sensorial que pode afetar a via do nervo periférico ao córtex. Não é só lá onde você sente, mas no cérebro também. Após os diagnósticos de muitas condições, mas particularmente a síndrome do túnel do carpo e a neuropatia ulnar, podem ser tratadas de forma eficaz pelo médico de família. O que é o médico de família aqui no artigo? É o clínico geral, sem a necessidade da intervenção de especialista, ou seja, não precise ir no neurologista. Muitas vezes basta tratar o problema subjacente, a síndrome metabólica e por aí vai. Em casos, a síndrome metabólica, as alterações vasculares e todas as questões que eu falei aqui, tá? Mas em casos complexos podem ser necessários encaminhar ao especialista. Agora vamos voltar para as causas que a gente conversou no início dessa live, tá? Eu falei sobre desequilíbrio hidroeletrolítico, água. Eu falei sobre desequilíbrio de cálcio, síndrome metabólica, diabetes, compressão de nervo, posições que geram suprimento vascular, doenças vasculares, compressões nervosas como abaulamento, protusão, hernia de disco, afetando raiz sensitiva motora, tempo de sofrimento do nervo, olha só, problemas de tireoide,
Medicamentos usados como antirretrovirais, estatinas, levodopa, compostos de platina, inibidores de proteasoma, doenças hematológicas, doenças de sangue, doenças neurodegenerativas, uso de imunomoduladores, deficiência de vitaminas, níveis tóxicos de homocisteína em pacientes com doença cardiovascular. Medicamentos como metformina para tratamento de diabetes. Olha só. Efeito tóxico do excesso de álcool. Neuropatias nutricionais e a própria dor neuropática, gente. E aí, o que será que trata tudo isso? O que você acha? Você que está me assistindo aí, escreve para mim. O que você acha que trata tudo isso com uma cajadada só? Imagina que você tem uma lâmpada de Aladim aqui agora para fazer um desejo. E o seu desejo é encontrar um tratamento que funcione para tudo isso aqui. A gente está falando só de dormência, só de parestesia. O foco dessa live é minha dormência não passa, e agora? O que é que eu faço? Você já entendeu sobre os fatores de risco, de crise de coluna do passado, que você nem tem mais. Você já entendeu sobre muita coisa, mas me fala o que é que Aladim ia te dar como tratamento para melhorar tudo isso aí. Gente, exercício físico. Exercício físico na literatura científica, ele trata mais de 380 doenças. Ah, Caio, mas eu já faço exercício, que é o que a maioria dos pacientes me falam, né? Eu já corro, eu já malho, eu já faço meu beach tênis, Gente, exercício é dose. Toda vez que a gente para fazer uma coisa que a gente chama de tracking, que é o controle do volume de exercício que o paciente aplica, o paciente está em doses cavalares de exercício. Doses cavalares, pessoal. Então, existe uma coisa, exatamente, Antônio, educação em dor e exercício com exposição gradual. Mas assim, vamos focar na dormência. Como é que a gente faria esse processo? Porque tratar dor crônica, a gente faz isso aí mesmo. Esse aí é o beabá. Eu nem coloco mais terapia manual no bolo, apesar de usar muito pouco nos meus pacientes. Mas esse aí é o beabá. Mas para dormência, o que a gente faria aí? Né? Como eu estava falando de dose, né? Existe uma coisa que é o volume mínimo efetivo. Existe uma outra coisa que é o volume máximo recuperável. A dose de exercício precisa estar nessa janela do VME versus o VMR. Quando a gente para fazer o tracking da quantidade de exercício que o paciente faz, o paciente está sempre acima do VMR. Eu não me lembro, em 11 anos de formado, mais de 7.700 pessoas atendidas, que eu precisei fazer o controle de carga, que eu precisei fazer o tracking, e o cara estava dentro da dose de movimento que é terapêutica. Pare para pensar um pouquinho. Se você tem dor, se você tem dormência, se você tem algum sofrimento psicológico associado à incapacidade ou à dor ou ao diagnóstico que você tem, você não é uma pessoa comum que pode ir para a academia e fazer 4 séries de agachamento, 4 séries de sumô, 4 séries de stiff, 4 séries de cadeira extensora, 4 séries de abdutora, 4 séries de coice na polia. Você não é uma pessoa comum, meu amigo. Você é uma pessoa especial. Essas doses que pessoas comuns fazem são cavalares. Geram estresse oxidativo, aumentam radicais livres, geram alterações celulares no seu sangue, celulares no seu músculo. Ah, Caio, mas está dando resultado. Está dando resultado estético, não é bonito? E não é o melhor resultado estético que você poderia ter. Se você tivesse dentro dessa dose aqui de VME entre VMR, até seu resultado estético melhoraria. Porque você faz muito o que a gente chama de volume lixo. Eu não sei, eu vou achar aqui também para você. Que eu não sou esses caras que falam na internet coisas da minha cabeça. Que às vezes o pessoal pergunta nos meus stories, você tem a fonte dessa informação aí? Cadê o artigo? Aí eu respondo, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Claro, com muita ironia, que eu não sou sommelier de artigo para ninguém, que eu não vou parar minha vida para dar um artigo de mão beijada para uma pessoa que está me perguntando. Pelo amor de Deus, né? Tem que aprender a estudar. Até isso a gente tem que aprender a estudar. E como eu sempre falo, eu tenho uma empresa de cursos. Eu vendo cursos e disponibilizo os artigos das aulas dos meus cursos. A gente não faz nada de graça aqui. Quer dizer, de graça é só as lives, né? Mais de 800 vídeos no YouTube com esse conhecimento. Então eu vou buscar aqui, ó, Mike Israetel.
Renaissance Periodization. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Pronto, beleza. Aqui. Princípios Científicos, Renascimento da Periodização, tá? Esse aqui é um dos livros que a gente tem como referência. E esse aqui é um outro livro que a gente tem como referência. Métodos de treinamento para força e hipertrofia. Caio, você está falando de dor, está falando de dormência, está mostrando o livro de treinamento. O que é o exercício, pessoal? O exercício não é um treinamento? O exercício não é um treinamento? O exercício é um treinamento. A gente precisa entender de fisiologia básica do exercício, que é o que a gente está errando. A gente está errando nisso, nas doses de exercício. E aí muito aluno me pergunta assim, pô Caio, mas eu estava fazendo esses movimentos que você estava prescrevendo. Mas você estava fazendo controlando a cadência? Você estava fazendo controlando a quantidade de séries, a quantidade de repetição, a frequência diária? Quantas vezes no dia ele estava fazendo esse movimento que você pedia? Então a dose estava, na maioria das vezes a dose estava errada. E aí entrando com a mesma coisa no paciente e ajustando a dose, o paciente desbloqueia a evolução, destrava a evolução e começa a melhorar. Porque não é sobre fazer exercício só. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Além de todo o processo de desensibilização que a gente conversou sobre usar a serdinha do martelo de reflexo, sobre usar ponta de caneta, ponta de agulha, andar na areia, sobre usar parte áspera de bucha de prato, interação entre diversos tecidos na perna, no pé, na mão desse paciente, fazer o paciente acordar para a sensação. Por exemplo, você que está me assistindo aí agora, vamos interagir aí. Jane Moura, eu não sei com que você está vestida, Jane, mas comece a perceber aí agora o toque do seu short na parte da frente da sua coxa. Faça esse exercício. Pronto. Uma vez que você fez esse exercício, você parou e pensou que antes de eu falar, dar o comando verbal para que o seu sistema nervoso reagisse, você não estava percebendo o toque do short na sua coxa. Porque seu sistema nervoso já tinha habituado o toque do tecido. Você só sente quando você veste no primeiro momento. Depois você começa a andar, você não sente mais o tecido na sua pele. Porque seu cérebro tem que pensar em várias outras coisas. Então, além de todo esse processo de desensibilização sistemática, além de toda a avaliação clínica para rastrear os outros causadores de uma dormência, de uma parestesia, de uma alteração de sensibilidade, nós precisamos entender que não é só mudar estilo de vida fazendo exercício. Vamos pensar num jogador de futebol. Você acha que o jogador que você mais gosta aí, não sei para que time vocês torcem, mas o jogador que você mais gosta vai jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, do Campeonato do seu estado, da Copa do Brasil, da Libertadores. Ele vai lesionar ou não? Vamos pensar em Arrascaeta do Flamengo, Everton Ribeiro do Bahia, meu Bahia. Eles não jogam todos os jogos, e quando jogam muitos jogos seguidos, eles não jogam 90 minutos. Porque no esporte de alto rendimento já se convencionou que existe controle de carga. Carga interna e carga externa. Tudo que é controlável pelos fisioterapeutas do esporte, pela medicina e ciência do exercício, pela fisiologia do exercício, precisa ser controlado. Todas as variáveis de intensidade, todas as variáveis do treinamento físico, da prescrição de exercício, para acharmos a dose que vai obter máxima performance do paciente e mínimo risco de lesão. Porque se a gente continuar fazendo, respeitando só o princípio de sobrecarga constante e não infinita, uma hora o paciente vai estagnar. Vamos pensar em corredor? Vamos pensar num corredor. Um corredor de 55 anos que já foi para maratona várias vezes, tal. Ele treina os 42K? Ele não treina os 42K. A não ser que ele seja um Ultraman, né? Ultraman, que os caras fazem 90 quilômetros, tem duas double deca, que os caras fazem 3 maratonas em dias seguidos. Não. Um maratonista normal, ele não treina 42 quilômetros. Ele faz rodagem, treino de tiro e treino longo. E vai evoluindo numa janela mínima segura de 6 meses. Quando ele chega perto da prova, ele faz o longo dele de 32, 36 quilômetros.
Ele não treina 42. Porque 42 é o sacrifício. Então, como é que você entende que a dose importa no esporte, que a dose importa na maratona? Você faz crossfit, vamos supor que você faça crossfit. Você vai para todas as aulas de crossfit 6 vezes na semana? Ah, você vai? Você não tá com nenhuma dor, não? Não é por causa do crossfit, eu não tenho nada contra crossfit. É sobre a dose. Crossfit é um esporte dificílimo de rastrear quantidade de exercício. Porque envolve movimentos do LPO, do levantamento de peso olímpico, envolve movimentos de corrida, envolve movimentos ginásticos. Então é muito difícil de controlar a quantidade de séries, volume, intensidade. E quando você faz muitas sessões de crossfit ao longo do tempo, você pode até continuar fazendo, mas uma hora você vai ter dor em qualquer parte do corpo. E aí você vai cair no ciclo vicioso da indústria da doença. Você vai correr para o ortopedista, tomar injeção, parar o treino, fazer ressonância. Só depois que você vai parar no fisioterapeuta. Esse fisioterapeuta não vai ser especialista em dor, vai ser fisioterapeuta ortopédico convencional, que vai tratar você pensando em quê? Ó, tá fraco, vamos fortalecer. Tá encurtado, vamos alongar. Entende? Então, se você entende que a dose no crossfit é útil para não lesionar, que a dose no futebol é útil para não lesionar, que a dose para um treinamento de maratona, na corrida, num ciclismo, numa natação é importante para você não ter lesão, como é que você não aceita ainda que a dose de exercício para tratar uma dor neuropática, não somente as neuropáticas, mas todas as subcategorias de dores crônicas, mas principalmente uma dor neuropática, num processo de sensibilização, principalmente uma dormência, como é que você não entendeu isso ainda? Então a gente precisa aprender a quantificar tudo que é controlável. A gente precisa aprender a rastrear o hábito do paciente. A gente precisa aprender a fazer avaliação clínica. A avaliação clínica não é ato privativo do médico. A avaliação clínica é uma avaliação que nós, como fisioterapeutas, precisamos fazer para entender de tudo isso aqui, ó, possíveis comorbidades que estão relacionadas à dormência do nosso paciente. E se você é um seguidor que sofre com parestesia, dormência, formigamento, choques elétricos, queimação, sensação de pontada, é verdade que em alguns casos não há o que fazer. É verdade que em alguns casos a gente rastreou tudo isso aqui e tudo tá bonitinho. E o protocolo de sensibilização está sendo feito e você não está melhorando. Qual a explicação que a gente tem para dar? É que o tempo de sofrimento neural foi muito grande, gerando uma lesão irreversível no ramo sensitivo do seu nervo. Mas muitos casos são subtratados. Existem coisas a serem feitas que não foram feitas, ou porque o fisioterapeuta não tinha habilitação, ou porque até você, como cliente, não fez o tratamento até o final. Por exemplo, para a gente tratar uma dor neuropática lombar, a gente não trabalha com mínimo de 6 meses, com menos de 6 meses. A gente vem de 6 meses a 1 ano de tratamento. Para a gente tratar uma dor neuropática cervical, a gente não trabalha com menos de 12 meses. Porque o prognóstico é de 24 a 36 meses, ou seja, o paciente ele tem uma jornada de no mínimo 2 anos, até 3 anos, para melhorar de uma condição complexa como essa. Só que enquanto ele não aceita o tratamento da gente, porque é longo na cabeça dele, né? Porque o cara tá com dor há 10 anos, tá com dor há 8 anos, mas a gente vai vender 1 ano de tratamento para ele. Não, o tratamento demorado é esse. Se todo mundo no mercado vende 10 sessões, todo mundo no mercado vende 10 sessões e tá vendendo 1 ano, quantas sessões eu vou fazer em 1 ano? Aí é que ele quebra as pernas. Por que ele quebra as pernas? Porque aí eu mostro lá, ó, print do meu Instagram, print de relato de paciente. Paciente que tratou 2 anos, fez 22 sessões. Paciente que tratou 2 anos e 4 meses, fez 22 sessões. Na maioria das vezes, quando a gente vem em tratamento de 1 ano a 2 anos, o paciente faz 22 consultas. Quem foi o paciente que mais fez consulta comigo? Fez 36 consultas. 36 consultas em 2 anos. Enquanto você está aí na fisioterapia convencional, fazendo 36 consultas em 50 dias. Menos de 2 meses você fez 36 sessões. Você vai 5 vezes na semana, vai 3 vezes na semana, enfim. Então tem muito isso, da gente educar, ajustar a frequência do exercício, ajustar a frequência do protocolo, ajustar a dose, encaminhar para o paciente fazer em casa, supervisionar,
fazer teleconsultas quando o paciente precisar, voltar no consultório, reavaliar, mudar o protocolo e afastar cada vez mais a frequência das sessões e o paciente fica com acompanhamento. Então, se você é um seguidor e está aí achando que o tratamento é demorado, você está ajudando o paciente, o tratamento a demorar mais ainda. Porque quando você procura tratamentos ineficazes, você faz bloqueio, faz infiltração, faz liberação miofascial, faz ventosa, você faz infiltração de ozônio pelo reto. Ozônio pelo reto. Você faz terapia neural. O cara bota uma agulha dentro da sua gengiva para dizer que vai tratar a dormência lá no seu pé. Você faz como é? Injetável, que é moda. Até, gente, eu tenho tanta vergonha dos profissionais que estão em cargos que deveriam impor respeito à nossa classe, mas ainda assim vendem tratamentos que não têm eficiência comprovada, como se fosse natural. O cara tá num cargo de superpoder dentro da nossa profissão, para dar um exemplo absurdo, e tá lá na bio do cara 2 tratamentos que não funcionam. Por quê? Porque é a moda. Porque vende tratamento. E vende, ele quer o quê? O bolso do cliente. Ele não quer a melhora do cliente. Você acha que a pessoa é ignorante de não saber que não tem evidência? Ah, Caio, pode ser que ele seja ignorante. Não acredito que uma pessoa com 20 anos de profissão, com um boom de prática baseada em evidência que surgiu em todas as áreas, nutrição, medicina, fisioterapia, psicologia, o cara não tem acesso a ensaio clínico randomizado que diz, ó, isso aqui não presta para dor, isso aqui não presta para sensibilidade. E mesmo assim o cara tá vendo isso aqui, para mim é charlatanismo. Então eu tenho muita vergonha alheia desse tipo de profissional. E é por isso que eu não vou ir ao profissional e falar, e criar guerra de rede social, nada. É por isso que o meu trabalho é esse aqui, ó. Mostrar para você, baseado em literatura, baseado em não somente literatura, mas também, cadê? Artigos científicos. O que de fato faz sentido para tratar condições como dor crônica, como dor neuropática, como parestesia. Beleza? Então eu espero que com essa live você tenha entendido um pouco mais. E se você conhece alguém que sofre com dormência e formigamento, avisa para ele, encaminha essa live, clica aqui no aviãozinho e manda essa live. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta para mim, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai ter um prazer em responder. Ah, não conseguiu botar nos comentários? Tem caixinha de pergunta todos os dias nos meus stories. Pode ir lá perguntar, que a gente vai ter o prazer em parar, gravar um vídeo explicando para responder a sua dúvida. Resumo da ópera. Paciente com parestesia, paciente com dormência, ele precisa de um protocolo que vai destravar a articulação de onde a raiz do nervo sai, um protocolo que vai mobilizar a raiz nervosa central, não somente a periférica, que vai fazer neurodinâmica clínica, não com técnicas de alongamento, mas neurodinâmica clínica com técnicas de deslizamento, excursão neural, com um protocolo de dessensibilização do sistema nervoso central e periférico, através de terapia cognitivo-funcional, através de exposição gradual, através de terapia cognitivo-comportamental, se for necessário. E ele também pode precisar de medicação. Só que não é medicação que esses ortopedistas de esquina passam, não. Os caras ganham comissionamento para botar anti-inflamatório para você tomar, para botar analgésico para você tomar. Os caras dizem até qual é o laboratório do remédio que você quer comprar, que você tem que comprar. Saia correndo desse médico. Esse médico não está prescrevendo um remédio porque você precisa. Ele está prescrevendo um remédio que aumenta o dinheiro que ele ganha no fim do mês. São medicações específicas. Gabapentinoides, pregabalina, gabapentina, lírica. São medicações específicas, como antidepressivos tricíclicos ou de ação dual. Né? São medicações específicas, como anticonvulsivantes, antineuríticos. E que geralmente quem passa isso são médicos anestesiologistas, médicos da dor. Só para você ter ideia, aqui em Salvador a gente só encaminha para 2. Porque o feedback dos pacientes que voltam dos outros é terrível. Os caras voltam com mais medo, com mais problema, com mais prescrição de exames. E o paciente hoje, ele está tão lúcido
que ele já entendeu que não adianta mais ficar indo de galho em galho fazendo um bocado de exame diferente para descobrir o que é que ele tem. Alguns ainda estão presos nesse ciclo, alguns ainda têm, ainda estão, mas ele já entendeu isso daí. Então a gente precisa romper com isso. Existe um protocolo claro, baseado em ciência, para tratar a dor neuropática, para tratar sensações de dormência, que o paciente pode responder positivamente. Então encaminhe esse vídeo para quem sofre com dores irradiadas, ciáticas, cervicobraquialgias, quem tem dormência, agulhada, choque, formigamento, que reclama para você sempre. Que quem sabe a gente tira esse paciente desse ciclo vicioso, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Lembra que se você está no YouTube me assistindo, se inscreve no canal para ter vídeos novos todos os dias ensinando sobre dor para profissionais e para pacientes, tá bom? Me segue no TikTok, no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais a gente produz conteúdo para lá. E se você tiver pergunta, vai na caixinha de perguntas lá nos stories, tá? Um grande abraço e bom final de semana para todos!